Carta aos Hebreus, capítulo 6. Glória a Jesus. Foi semana passada, né? Foi 18, então vai outra pessoa, então. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Aqui é uma ministração para as crianças lá no fundo, então os pequenininhos podem se dirigir até lá. E aqueles que não são mais pequenininhos, fiquem conosco. Muito bem. Aos Hebreus, capítulo 6, nós vamos ver o primeiro verso até o verso 12. Diz assim a Sagrada Escritura: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Ó Senhor, mas desta vez nos dirigimos a Ti em clamor e súplica, porque necessitamos de graça e misericórdia nesse momento. Precisamos, ó Senhor, ouvir Tua voz, precisamos compreender Tua palavra, precisamos, ó Deus, ser conformados àquilo que o Senhor deseja comunicar a nós nessa noite. Precisamos do poder do Espírito para colocar em prática o que Tu queres falar conosco. Porque queremos, ó Deus, que nesta noite algo mude na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa postura e na nossa atitude. Mas não podemos produzir isso por nós mesmos, só o Senhor pode. E é isso que nós te suplicamos nessa noite, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Assentai-vos. Você já deve ter experimentado alguma situação, alguma circunstância em que você quase conseguiu alguma coisa, mas não conseguiu. Quase tirou nota da prova para ser aprovado, mas não deu. Quase chegou no horário, mas não conseguiu. Quase realizou algo importante, mas não conseguiu realizar. Quase geralmente faz parte da nossa vida. E quando o quase acontece, a gente percebe que se tivesse se esforçado um pouquinho mais, tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de diligência, de capricho, talvez o resultado seria outro. Porque o quase não é realização. Se você quase chega, você não chega. Se você quase termina, a obra fica inacabada.
costumo ouvir bastante do professor que conduz a gente na hora que a gente faz atividade física. Há um tempo determinado para se realizar a tarefa. E às vezes eu quase não consigo. Falta lá 20 segundos, 30 segundos. E aí quando acaba o tempo, eu estou tentando terminar e falo assim, chega rapaz, não adianta, acabou, pode parar. E aí a gente é meio teimoso e a gente vai até terminar, mas assim, sabe que não valeu? Porque tinha um tempo para ser feito. E se não foi feito dentro do tempo, não foi feito. Se não foi terminado dentro do tempo, não foi feito. Ainda que a gente termine para se sentir um pouco melhor, para eu conseguir, fora do tempo vai conseguir. Mas no fundo a gente sabe que eu não consegui. Porque não fez o tempo necessário. Esse texto que nós estamos lendo, ele vem logo após a chamada de atenção do autor da carta aos Hebreus dá aos seus leitores com relação à maturidade cristã. Já faz alguns dias que nós não estávamos trabalhando esse texto, que nós pretendemos fazer a exposição até o final. Algumas mensagens já foram pregadas e todas estão lá no canal do YouTube. Você pode pegar alguma que não ouviu ainda e retomar para que possamos juntos participar de todas as mensagens desse texto. Mas a mensagem imediatamente anterior, a última que nós tivemos aqui, o autor da carta ele faz uma repreensão dura aos irmãos hebreus que não tinham maturidade suficiente para que ele continuasse na exposição da superioridade desse assunto que fala da superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que foi vivido pelos hebreus no Antigo Testamento. Essa carta, para aqueles que ainda não se inteiraram do assunto, ela é escrita para judeus convertidos ao cristianismo que estavam tentados por conta da perseguição, por conta do sofrimento, a voltar para o judaísmo. E ela é direcionada a esse público, a esses irmãos. E o autor vem falando da superioridade de Cristo. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, e agora Jesus está tratando, o autor está tratando da superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio, em relação a Arão, o grande sumo sacerdote e o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, dos judeus. E o autor vem falando sobre a superioridade de Cristo no seu sacerdócio, porque Jesus é um sacerdócio maior que Arão. Mas no momento que ele dá uma parada na sua exposição e fala assim, mas nós precisamos tratar de um assunto importante antes de continuarmos, porque vocês não são capazes hoje de compreender aquilo que eu tenho dito por causa da falta de maturidade de vocês. E isso não ocorre pelo fato de vocês serem novos na fé, porque o tempo que vocês já estão servindo, pelo tempo que já decorreu, vocês já deveriam ser mestres. No entanto, vocês estão se comportando como crianças. Vocês estão precisando de ainda trabalhar os rudimentos elementares da fé e não evoluem, não crescem. E depois que ele fala isso e exorta esses hebreus a permanecerem firmes e a amadurecerem e a progredirem na fé, então ele fala, portanto, vamos parar de ficar tratando apenas das coisas elementares. Não precisamos nesse momento a gente ficar lembrando só de como vocês foram salvos, do arrependimento, vamos ver a salvação que não vem de fé de obras mortas, da prática de obras mortas, mas sim da fé em Jesus Cristo. Vamos falar do batismo, das imposições de mãos, que são coisas assim que são importantes, mas são os rudimentos elementares. Mas vamos falar de coisas mais profundas agora. Ele chama os seus ouvintes a tratar de coisas mais profundas, de coisas mais interessantes. Então, esses hebreus que têm essa necessidade de buscar essa maturidade na fé, eles vão agora receber um reforço nessa exortação. Porque se continuassem a negligenciar, se aqueles ouvintes continuassem negligenciando o progresso da fé, se eles continuassem não dando crédito à oportunidade da graça para progredir, se eles continuassem desperdiçando o potencial que eles possuíam para crescer, e a necessidade de olhar para os bons exemplos, para que não desanimassem e retornassem ao judaísmo, eles poderiam se perder. Eles poderiam perder a oportunidade que eles tiveram. Porque na verdade o que o autor está colocando em xeque aqui é a conversão deles. Se eles realmente se converterem, se eles
Há muita discussão em torno desse texto. Aqueles que defendem que a salvação ocorre uma vez só e depois dela jamais a pessoa pode perder a salvação. E aqueles que creem que é possível que seja salva, a pessoa seja salva e em um determinado momento pode cair e perder a salvação, discutem muito em volta desse texto. Mas esse não é o nosso propósito dessa noite. E não é o propósito da exposição que nós estamos fazendo. Lembrando sempre que a exposição bíblica que nós participamos junto aqui, ela tem como finalidade trazer para nós uma aplicação prática para o nosso dia a dia de como nós podemos servir melhor ao Senhor, servir melhor o propósito de Deus para a nossa vida, e não de informarmos debates teológicos e nada do tipo. Embora as visões teológicas possam ser diversas, nós precisamos saber que Jesus é o nosso Salvador, que Ele nós estamos viver em santidade e que Ele vem buscar a sua igreja, porque a gente vai todo mundo lá no céu. Seja calvinista, arminiano, presbiteriano, assembleiano, quem for, batista, lá no céu vai estar todo mundo junto. Amém? Estamos juntos aqui, amém? Muito bem. Então, se a nossa proposta não é debater esse tema, e nem esse texto, nem fazer nem montar uma arena teológica, a nossa proposta é olhar a esse grande alerta que o autor faz aos hebreus sobre o perigo de continuar vivendo na imaturidade, é analisar o texto e buscar lições para a nossa vida, para que, estando tão perto de crescer e amadurecer na fé, não nos deixemos perder por falta de responsabilidade e compromisso com a promessa que Deus tem para nós. Porque Deus tem promessa para nós, amém? Estávamos pela manhã aqui, nossa escola bíblica, e aqueles que não têm livro da escola bíblica estão perdendo bastante livro. Tem nada que você faça no domingo que possa ser mais valioso do que estar aqui, meditando a palavra do Senhor. E nós estávamos meditando sobre o texto da grande comissão, em que Jesus fala assim: olha, toda autoridade me foi dada do céu e da terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós, meditando dentro desse texto de Mateus 28, nós entendemos e fomos instruídos aqui pelo texto que nós estamos estudando, que essa grande comissão, ela nos delega uma autoridade daquele que tem todo o poder, que nos delega a autoridade, tem um imperativo, uma ordem de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas tem uma promessa, e essa promessa é Jesus dizendo: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Mas é interessante que nós olhamos para o texto e nós percebemos que Jesus falou que estaria todos os dias até a consumação dos séculos com quem? Com aqueles que estivessem indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que ele tinha mandado. É para essas pessoas que a promessa foi feita. Então nós também temos essa promessa valendo na nossa vida hoje, amém? Está valendo para nós. Nós estamos perto de desfrutar do cumprimento dessa promessa na nossa vida, a presença de Jesus conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas pode acontecer que nós não desfrutarmos dessa promessa, porque não desfrutaremos dessa promessa à medida em que não nos colocarmos à disposição do propósito de Deus para nós. Então, o que nós entendemos olhando para essa questão é que aquele povo estava quase dentro, não estava fora. Eles estavam quase participando da promessa, mas não estavam participando. Nós gostamos e desejamos, e como bons pentecostais, nós gostamos de ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, amém? Gostamos de ver o Senhor realizando cura, milagres, sinais e maravilhas, amém? A gente gosta de ver pessoas sendo libertas da opressão maligna, os endemoniados sendo libertos, gostamos, amém? E por que a gente não tem visto tanto isso mais? Porque para que o Senhor esteja conosco, realizando sinais, conforme está escrito lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, e depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos saíram fazendo a obra de Deus, e o Senhor cooperou com eles e os sinais e maravilhas se seguiam. Porque a gente quer muito ver os milagres do Senhor, como nós acabamos
fazer milagre só porque ele gosta da gente, acha a gente bonitinho, porque a gente é na igreja do domingo? Ou será que essa promessa é para aqueles que querem realmente fazer diferença no mundo, levar o Evangelho e formar discípulos para Cristo? Aqueles irmãos hebreus, eles tinham experimentado a pregação do Evangelho, experimentaram o arrependimento, eles foram batizados, receberam a imposição de mãos, receberam o Espírito Santo, estavam próximos de desfrutar do cumprimento da promessa do Senhor, mas estavam correndo risco de ficar de fora, porque quase dentro ainda é fora. Esse é o tema que a gente quer meditar um pouco a respeito dessa noite. E a gente vai para o texto. A primeira coisa que a gente encontra no texto é o resultado da negligência ao progresso. O que acontece quando eu e você negligenciamos progredir na fé? O que acontece quando nós insistimos em não crescer, em não desenvolver, em não amadurecer, em não sair do leite inicial para o alimento mais sólido? O autor diz assim: deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, vamos avançar para o que é perfeito. Não vamos lançar de novo a base do arrependimento. A gente não vai ficar pregando a questão do arrependimento da conversão todo dia. Nós sabemos que temos que nos arrepender das obras mortas e da fé em Deus. Nós precisamos saber que o batismo é importante, a imposição de mãos é importante, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, mas isso nós precisamos deixar para o momento mais oportuno, se Deus permitir. E o autor continua dizendo, verso 4, espero que você esteja com sua Bíblia aberta para acompanharmos juntos. E o autor fala assim: porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a zombaria. Ou seja, é possível que alguém esteja na igreja, que alguém venha a todos os cultos, que alguém seja batizado, que alguém pregue, que alguém evangelize, talvez pode ter até algum dom extraordinário, e ainda assim não ser convertido. O apóstolo Paulo diz que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha poder com uma fé tamanha que possa transportar os montes, ainda que eu entregue os meus bens para os pobres, meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso adiantará. E quando fala-se desse amor, você olha uma pessoa capaz de fazer tudo isso, assim, como é que uma pessoa faz tudo isso não amando? Porque é bem possível que nós façamos tudo certo com a motivação errada, com o coração errado, com o coração deturpado, coração contaminado. Então, aqueles que negligenciam crescer na fé, são pessoas que podem até estar participando de tudo aquilo que o Senhor tem à disposição na igreja. São pessoas que, aos olhos talvez da comunidade, são irrepreensíveis, mas que em algum momento vai ficar fora. Vamos lembrar que o desafio dos hebreus aqui é que eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Agora, qual é o comportamento daqueles religiosos daquela época? Quando Jesus expulsa o demônio, eles acusam Jesus de estar expulsando demônios pelo maioral dos demônios. E aí, quando eles tomam essa atitude, Jesus fala assim: todo pecado cometido contra, até o Filho de Deus será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Quando a Bíblia fala, quando o próprio Senhor Jesus fala do pecado sem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir ao diabo algo que sabidamente é Deus que está fazendo. E agora esses irmãos convertidos a Cristo estavam querendo voltar para aquelas práticas, pisar na obra de Cristo, rejeitar o Filho de Deus, por falta de maturidade. Então estavam num momento de muita tensão, porque ao mesmo tempo que havia a oportunidade da maturidade, a oportunidade de crescer na fé, havia também o perigo de se desviar e de se perder no caminho. E eles precisavam escolher agora. Eles precisavam
assumiam um compromisso com o Senhor, ainda que isso custasse um sofrimento, ou abandonar a obra de Cristo e voltar à velha vida, à velha religião, que era apenas figura e sombra daquilo que seria plenamente, daquilo que foi plenamente concluído e realizado através de Cristo, nosso Salvador. William Barclay escreve que conta-se que Crowell, em sua Bíblia do bolso, tinha uma máxima escrita em latim: que cessat esse melhor cessat esse bônus, ou seja, aquele que cessa de ser melhor, cessa de ser bom. Então, Crowell escrevia que quem cessa de ser melhor, cessa de ser bom. Porque é um momento da vida que a gente se acomoda, é um momento da vida que a gente acha que já sabe tudo, é um momento na fé que a gente se acostumou com todas as coisas. Esse é o pecado de usar. O pecado de usar foi se acostumar com a arca do Senhor, se acostumar com o sagrado. E quem se acostuma com o sagrado, trata o sagrado como se fosse qualquer coisa sem importância. Isso pode acontecer em todas as áreas da nossa vida, pode acontecer no nosso trabalho. A gente já faz todo dia a mesma coisa, a gente nem pensa mais, não tem mais capricho, vai de qualquer jeito. A gente se acostuma com o casamento. Pergunta para o rapaz: você fala eu te amo para sua esposa? Ah, não precisa, ela já sabe. Isso aí ele falava quando a gente era jovem, agora não precisa mais. Como é que você trata seu marido e irmã? Ah, acostumou. E aí vai ficando piloto automático, vai se acostumando. Nos nossos relacionamentos a gente vai colocando no automático, vai acostumando. Não tem mais aquele brilho, aquele amor, aquela paixão, aquele desejo para estar juntos. Vai levando. E aí pergunta: quando é que foi que você esfriou? Ah, nem lembro mais. Isso pode acontecer na fé. Aconteceu com a igreja de Éfeso. Nós fizemos a exposição de Atos aqui, nós vimos coisas maravilhosas que Deus fez em Éfeso. Vocês lembram? O apóstolo Paulo, ele foi pregando em Éfeso e Deus fez um rebuliço grande naquela cidade, a ponto de os artesãos que fabricavam nichos do templo da deusa Diana entrarem em colapso financeiro. A pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso quebrou a indústria da idolatria. As pessoas eram curadas em todos os lugares, onde Paulo não podia ir, levavam um lenço de aventais e Paulo era curado. E aí as pessoas eram curadas. Mas aí você vai lá para o Apocalipse e Jesus está falando para aquela igreja assim: tem porém contra ti que vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês são firmes na doutrina, vocês repudiam os nicolaítas, vocês se mantêm firmes, vocês rejeitam os falsos profetas, mas vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês estão fora da minha presença. Se vocês não se arrependerem, e Jesus fala assim: lembrem-se de onde vocês saíram, volta lá, começa de novo, voltem às primeiras obras. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão deixar de fazer. Eu vou remover vocês da minha presença. Palavra dura de Jesus na igreja. E essa palavra serve para nós. Ah, mas lá atrás eu orava tanto, por que não ora mais? Quando foi que eu estava orando? Ah, mas lá atrás eu evangelizava tanto, por que não evangeliza mais? Quando foi que parou? Começa de novo. Começa outra vez, volte à prática das primeiras obras. O casamento está ruim, quando é que começou a ficar ruim? Volta lá, começa de novo. Aquele tempo em que você carregava um caminhão nas costas para agradar a menina, aquele tempo que você fazia todo o esforço possível para agradar a menina, volta lá, começa outra vez. Seja aquela pessoa de novo, seja aquele homem de novo, seja aquela mulher de novo. Trabalha, a carreira não vai bem. O que foi que mudou? Trabalhava também, por que não trabalha mais? Era o primeiro a chegar, o último a sair, agora já chega atrasado, não leva de embora. Nós precisamos lembrar, irmãos, do tempo em que nós estávamos ansiosos por estar dentro e voltar na prática daquelas obras. Esses irmãos hebreus deixam se acostumar. Qual usar? Vocês lembram do
assim. Então imagina aquelas crianças brincando e alguém fala, ó, não pode ser essa arca, não. Isso aí é coisa sagrada, não pode. E eles vão crescendo, vão vendo aquilo lá e vai se acostumando. Como é que essa arca tinha chegado na casa de Abinadab? Tinha chegado com um carro de boi, mandado pelos filisteus. Guardaram lá. Aí Davi assume o reinado. Determinado dia, Davi resolve assim, vamos buscar a arca do Senhor. E faz uma grande festa. E junto com o povão. E aí a arca tinha chegado no carro de boi, vamos para o carro de boi de novo. Nem foram consultar o Senhor, como é que carrega essa arca? O que está escrito lá na lei? A lei está escrito assim, essa arca tem que ser carregada no ombro dos sacerdotes. É carregada por varais entram nas argolas, é carregada no ombro do sacerdote. Porque Deus não está sobre animais, Deus está sobre o seu povo, é a arca da presença de Deus. Aí coloca no carro do boi, o carro vai andando, de repente, no meio daquela festa toda, o boi tropeça e a arca escorrega, o usava e coloca a mão na arca, é fulminado na hora. E aí você olha assim, puxa vida, por que Deus fez isso? O rapaz só queria ajudar. Mas nem para ajudar a gente obedece. Nem com boa intenção a gente pode servir Deus do jeito que a gente quer. Davi fica triste, manda a arca lá para a casa do Obed-edom. Temos visto a lição do Davi. Você precisa de estar você na casa do Obed-edom. Bênção na casa dele. Não está gastando dinheiro na farmácia, não entra lá dando na casa dele para roubar filho. Está uma maravilha a casa do Obed-edom. Aí o Davi resolve buscar a arca e ele faz tudo certo. Faz do jeito certo, as coisas se caminham. Então nós precisamos tomar cuidado para não nos acostumarmos com a fé, não nos familiarizarmos, não desistirmos de melhorar. O objetivo nosso aqui, irmãos, é melhorar cada dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, até que o Senhor venha nos buscar. Como escreveu o apóstolo Paulo aos mesmos Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura da varonilidade de Cristo. Amém? Então eu e você precisamos ter muito cuidado sobre o resultado da negligência em se progredir na fé. Segunda lição que a gente aprende nesse texto, versos 7 e 8, é que há uma oportunidade através da graça de Deus para nós. E esses dois versículos são extraordinários, porque ele diz que a terra absorve chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, ele está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. Ou seja, a graça do Senhor ela está disponível a todos nós, está disponível a todas as pessoas. E todos nós recebemos do Senhor a mesma condição de produzirmos aquilo que é útil para o Senhor. Mas muitas vezes nós usamos a graça de Deus para produzir o que é inútil. Muitas vezes nós pegamos os bens que vêm do Senhor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a saúde que Deus dá, os bens que Deus nos dá, o emprego, o trabalho, a família, e usamos para produzir coisas que não prestam. Coisas que não têm utilidade nenhuma no reino de Deus e muito menos na nossa vida. Usamos os recursos que o Senhor tem providenciado para nós e não só não melhoramos, como pioramos com eles. A gente olha pedindo emprego, Deus dá um emprego não aparece na igreja. Ora, porque que Deus fala, Senhor, me dá um rancho. Se Deus der um rancho, nunca mais volta só no quintal. Quer um namorado, quer uma namorada, quer uma família, quer um carro. Mas para quê? Para usar no quê? Me lembro que um dia um jovem chegou para mim e falou assim, olha, eu quero comprar um carro, mas eu não sei se esse carro que eu estou querendo comprar é da vontade de Deus. Eu disse, rapaz, você pode comprar o que você quiser. Deus não está preocupado com o carro que você vai comprar, Deus está preocupado com o que você vai fazer com ele. Você pode comprar um carro azul, amarelo, vermelho, cor de abóbora, o que você quiser, preto, branco, roda grande, roda pequena, para 5 pessoas, para 7 pessoas, para 2 pessoas. Deus não está se importando com isso. O importante para Deus é o que a gente faz com o que Ele nos dá. O que a gente faz
faz com a nossa saúde? O que a gente faz com o nosso corpo? O que a gente faz com a nossa inteligência? Com os nossos dons, com os nossos talentos? Porque o apóstolo está dizendo assim, gente, tomando cuidado, porque Deus está mandando chuva sobre vocês, como manda sobre todo mundo. Aqueles que utilizam essa chuva e esses bens que vêm do Senhor para produzir coisas que agradam a Deus, que são úteis, esses vão receber bênçãos da parte de Deus. Mas aqueles que produzem apenas ervas daninhas, o fim é o fogo. Eu fui viajar, o mato ficava sequinho, tudo lá. E tinha passado um veneno aí, estava tudo sequinho. Só que enquanto eu viajei, choveu. E o nosso terreno aí aproveitou a chuva que Deus mandou para quê? Para produzir mais erva daninha. Resultado, o veneno já está comprado para o trabalho todo. Vai tomar veneno novo outra vez. E nós já estamos apanhando há quanto tempo, sendo castigados há quanto tempo, sofrendo há quanto tempo, porque nós usamos aquilo que Deus dá para produzir o que é bom e produzir o que é ruim. Era o que estava acontecendo naqueles hebreus. Eles estavam experimentando a graça. O autor fala no texto anterior, aqueles que experimentaram os dons, que estiveram na presença de Deus, fizeram coisas extraordinárias, mas foram rejeitados. Porque eles não estavam aproveitando quanto deveriam aproveitar. Jesus disse no Sermão do Monte que um belo dia acontecerá que pessoas chegarão diante dele e de forma absolutamente solene dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Vocês sabem que quando uma palavra está repetida no grego ou no hebraico, porque ela é muito importante, ou solene. Quando Jesus diz assim, em verdade nos digo, porque é verdade mesmo. E esses chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós falamos línguas estranhas, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome fizemos coisas extraordinárias. E o Senhor Jesus fala assim: eu nem sei quem vocês são. Vocês podem ter feito o que vocês quiseram fazer, mas a gente nunca se mudou. Tem um filme muito bacana que chama O Encontro Perfeito. Depois tem a continuação, que é um outro encontro. E aí, nesse filme O Encontro Perfeito, uma senhora é convidada a jantar com Jesus. Ela se senta à mesa para jantar com Jesus. E ela fala assim: primeiro que eu queria te conhecer, porque a resposta é sim. Ela fala assim: mas eu acho que eu nunca te encontrei, você também é verdade. Você deveria me conhecer, mas eu nunca me encontrei. Teve várias oportunidades que não encontrou. Então, esses versos 7 e 8, nós precisamos entender como uma oportunidade da graça para nós. E a graça comum, porque existe a graça comum e a graça específica, amém? O que é a graça específica? A graça específica é a graça salvadora, aquela que salva as pessoas. A pessoa ouve o Evangelho, ela é alcançada pela graça, ela se arrepende dos seus pecados, ela se converte. Mas existe a graça comum. O que é a graça comum de Deus? A luz do sol, a chuva, a saúde, o emprego, o trabalho, o salário. É a graça comum, Deus dá para todo mundo. As pessoas podem até não acreditar em Deus, mas elas estão usando tudo que pertence a Deus. Inclusive, a gente costuma dizer que o inferno é o mundo ideal para Deus. O que se diz ateu tem no inferno seu mundo ideal, porque lá no inferno Deus não existe mesmo. O que é o inferno? É o banimento da presença de Deus por toda a eternidade. Inclusive, hoje de manhã, eu fiz uma pergunta para a gente aqui: existe algum lugar do mundo em que Deus não esteja? Não. Deus é onipresente. Mas lá no inferno as pessoas estarão eternamente banidas da presença de Deus. É o mundo ideal para Deus. Porque ser ateu aqui é fácil. As pessoas são ateias, mas elas respiram o ar de Deus, comem a comida de Deus, vivem a vida de Deus, têm a saúde de Deus, usufruem de tudo que Deus dá. Essa graça é a graça comum, e é dessa graça que o autor está falando. Que ela está disponível a todos nós, mas cada um precisa ver o que vai produzir com aquilo que foi colocado na nossa mão, com essa graça que é derramada pelos outros. Esse texto também nos fala sobre o potencial a ser utilizado. Versos 9 e 10. Porque vocês, meus amados, ainda que falamos dessa maneira, estamos certos de coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto
injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, depois de dar uma chicotada bem dolorida, aí agora o autor chama os irmãos de amados. E é a única vez no texto da Carta aos Hebreus que os leitores, os destinatários são chamados de amados. Porque assim, o autor fala assim, irmãos, eu estou satisfeito com vocês, mas porque o que indica, aquelas pessoas ainda não tinham desistido. Eles ainda não tinham abandonado. Eles estavam querendo abandonar. Eles estavam meio vai não vai. Quase fora, quase dentro, meio que em cima do muro. Então o autor, depois de dar essa repreensão dura sobre a necessidade de se amadurecer, sobre o perigo de negligenciar o amadurecimento, sobre o perigo de desperdiçar a obra da graça, ele falou assim, mas calma, nem tudo está perdido. Porque aquilo que vocês vêm fazendo, aquilo que vocês vêm realizando, Deus está vendo. Deus está ciente da obra de vocês. Então, há um potencial aí. Há algo a ser avivado em vocês, vivificado, transformado. Porque dá para utilizar isso aí que vocês têm, de forma que vocês sejam encorajados e fortalecidos e não desanimem. Porque vocês serviram os santos e vocês ainda estão servindo. Vocês trabalharam e Deus não é injusto para esquecer o trabalho de vocês. Por isso, olhando para isso que vocês fazem, para isso que vocês fizeram, para isso que vocês estão fazendo, nós confiamos, e aqui o autor coloca no plural, porque talvez mais alguém estivesse com ele no momento da escrita da carta. Ele fala assim, a gente está falando duro com vocês, mas é porque há um potencial a ser explorado. E se de repente essa palavra parece um pouco dura para nós nessa noite, é importante que nós saibamos que ela só está vindo porque Deus ainda confia em nós. Porque o Senhor ainda quer nos dar uma oportunidade. Porque o Senhor ainda está interessado em que nós continuemos crescendo, amadurecendo e avivando o dom que Ele colocou em cada um de nós. E agora a gente lembra também da carta do Apocalipse que foi escrita à igreja de Sardes, em que Jesus olha para aquela igreja e fala assim, ao anjo da igreja de Sardes, ele diz ao apóstolo João, escreve o seguinte, eu conheço as obras de vocês, porque Jesus conhece todas as coisas. Aquilo que o pastor não conhece, que a esposa não conhece, que o marido não conhece, que o filho não conhece, o pai não conhece, Jesus conhece. Jesus olha para aquelas 7 igrejas lá e diz assim, eu conheço você. Pode ser que a pessoa mais íntima tua não te conheça, mas eu conheço. Jesus disse. E a igreja de Sardes disse assim, você tem fama de estar viva, mas está morta. Então, tenta pegar alguma coisa que ainda sobrevive disso e tenta recuperar, porque senão eu vou vir contra você como um ladrão de luz e você não vai nem perceber. E quando Jesus fala isso para aquela igreja, ele sabe exatamente o que significava aquilo. Sardes era uma cidade muito bem construída, muito segura, e que várias vezes eles tentaram invadir e não conseguiram. Mas um dia alguém observando a cidade, viu uma pessoa passar por uma fresta que havia no muro. E durante a noite infiltrou o seu exército, e quando a cidade acordou, já estava morta. Mas Jesus falou assim, recupera aquilo que estava para se perder, não deixa perder não. Porque senão, a hora que eu vier, não vai acontecer. E quando Jesus fala isso, a cidade sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles lembraram do dia que eles dormiram livres e acordaram escravos. Porque deixaram uma brecha no muro. Porque não repararam nas frestas, nem negligenciaram as seguranças. Então, queridos, nós temos valores dentro de nós. Temos potencial a ser utilizado, a ser explorado. Tem dois talentos que Deus deu. Você sabe como Deus quer te usar, onde quer te usar, de que jeito quer te usar. Você sabe como deve amadurecer na fé, o que deve fazer para crescer na fé.
E é preciso que nós tomemos a decisão de olharmos para dentro de nós aquilo que nós ainda estamos fazendo. Porque se nós estamos aqui, é porque nós não desistimos ainda. Talvez estejamos a ponto de desistir. Desistir da vida, desistir da fé, desistir do trabalho, desistir da família, desistir do casamento, desistir da situação financeira. Mas eu queria agora para você tentar mais um pouquinho. Dá uma olhada, faz uma avaliada, uma avaliação. Coloca no papel e fala assim, como que eu posso ser melhor? Como é que isso aqui pode ser melhor? Qualquer área da vida seja, principalmente na fé no ministério. Como é que eu posso servir melhor a Deus? Como é que eu posso ser mais ativo na igreja? Como é que eu posso ser mais produtivo no reino de Deus? Porque o Senhor está mandando a chuva ainda. Mas Ele espera que você produza para o reino, para a glória de Deus. Porque vai ter um dia que Ele vai vir passar fogo, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é inútil. Ele vai perder mais. E o que pode nos ajudar nisso é a quarta lição que Deus nos traz, versos 11 e 12. Em que o Senhor diz assim: eu desejo que cada um de vocês, desejamos que cada um de vocês continue gostando até o fim, o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ou seja, está difícil, procura dar com gente boa. Fica andando com gente que está pior que você não. Está desanimado? Não anda com outro desanimado, anda com alguém que está animado. Está querendo desistir? Não vai andar com gente negativa. O autor está falando assim: olha, vocês não sejam preguiçosos, mas procurem andar com aqueles que estão firmes, aqueles que são pessoas que querem herdar e pela paciência vão herdar as promessas de Deus, aqueles que não deixaram de acreditar, aqueles que não deixaram de caminhar. Vocês estão sendo tentados a voltar, talvez os velhos amigos estão querendo levar vocês de volta, ou estão ameaçando vocês de perderem os bens, porque vocês andam com Jesus, mas não nem ouvir essas pessoas. Tenham cuidado de seguir os exemplos certos. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos abraçar essa responsabilidade de ser bons exemplos, mas também precisamos seguir bons exemplos. Porque se você está a fim de desistir, você está desanimado, você está abatido, não quer mais continuar, conversa com uma pessoa que é igual a você, aí você cai mesmo. Você chega lá e fala assim: nossa, eu aqui em igreja, acho que não vira nada, né? Eu falo assim: eu também gosto. Aí, cara. Você viu o que aquele pastor falou lá domingo? Eu não acredito em nada daquilo, eu não concordo com ele. Eu disse: eu também não acredito, não. E aí, vai os dois pro buraco juntos. Jesus falou assim: como é que um cego pode guiar outro cego? Vai os dois pro buraco. Então, se você percebe que está precisando de um ânimo novo, procura alguém que esteja animado, procura alguém que esteja motivado. Isso em todo lugar. Às vezes o casamento está ruim, lá você vai conversar com alguém, o casamento já acabou. E aí você fala assim: não, o casamento está complicado. Se eu fosse o senhor, eu ia largar fazer tempo, foi o que eu fiz. Está bem de pé, não quero mais nem saber. Agora, está com problema no casamento, procura um casal abençoado para aconselhar vocês. Chega lá e fala: nós estamos com um problema, como é que a gente pode resolver? E aí você vai ver que aquele casal também tem problemas, mas eles abraçaram o desafio de ficar juntos até o fim. Na tua empresa você está desmotivado, não está conseguindo produzir como gostaria, não está no cargo que você deseja, procura alguém que está progredindo, para você: escuta, como é que você progrediu? Eu quero progredir também. Como é que você cresceu? Eu também quero crescer, também quero desenvolver. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos, irmãos, olhar para os exemplos certos. Não dá com gente que está indo no caminho errado ou caminho da ruína. Vocês lembram do Aminon, filho do Davi? Se apaixonou pela irmã. Quem que tinha que falar? O pai dele. Ou de repente com o profeta Natan, essa voz do rei.
Mas não, quem vai falar? Jonadab. Ah, não tem Jonadab por aí. Ele chega para o Jonadab e diz: você está apaixonado pela minha irmã. Aí o Jonadab diz: não, faz assim, tem uma ideia, faz de conta que você está doente. E a hora que ela for te oferecer a comida, você vai que você quer uma visita dela. A hora que ela for te oferecer a comida, você agarra ela. Olha que ideia extraordinária, né? Foi extraordinário. Morreu o irmão, o Absalão assassinou o irmão, fugiu do pai, a situação toda. Por quê? Porque está com um mau conselho, uma má palavra. Cuidado com os conselhos, cuidado com os influenciadores, cuidado com os coaches, cuidado com os conselhos que não vêm da palavra de Deus. William Barclay também escreve o seguinte: o cristão não pisa em um caminho não pisado. O cristão põe o seu pé sobre os rastros que os santos deixaram. Irmãos, o caminho que eu e você temos para trilhar não é um caminho novo, não é um caminho a ser descoberto, mas é o caminho que Jesus ensinou não trilhar, que nós podemos trilhar também. Temos muitos bons exemplos assim, grandes exemplos assim. Talvez vai custar um pouquinho para você ter dolorido, para trabalhar no final. No final, com certeza vale a pena. Quem já leu o Peregrino, assistiu o Peregrino, sabe disso. Da importância de andar com as pessoas certas. E do perigo que é andar com gente errada. Então, eu quero concluir dizendo, irmãos, que a bem-aventurança eterna não é para aqueles que simpatizam com o Evangelho. A salvação não é para aqueles que se empolgam com a fé cristã, mas no decorrer do caminho desanimam e desistem de crer na promessa. A salvação, a bem-aventurança eterna, é para aqueles que realmente nasceram de novo e continuam a crescer no seu relacionamento com Deus. A salvação é para aqueles que continuam servindo e continuam buscando o encorajamento do corpo de Cristo. A salvação, a bem-aventurança eterna, é para aqueles que continuam lutando a batalha diária da fé, firmados na esperança da vida eterna, que foi prometida a cada um de nós. Aleluia. E aí, para mim e para você, ficam algumas perguntas desafiadoras nessa noite. E a primeira delas, para você que está aqui, ou acompanhando a distância, é se você já entregou sua vida a Jesus. Se você já, tendo ouvido a mensagem do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e verdadeiramente entregou sua vida a Cristo. Porque só vai estar no céu, só vai desfrutar da eternidade com Cristo aqueles que realmente se arrependeram, aqueles que realmente entregaram a vida a Jesus. Você pode gostar dos cânticos, gostar da mensagem, concordar com tudo que a gente fala, mas se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Se você não se arrepender e não abandonar o seu pecado, você não vai desfrutar da promessa da salvação. Então eu quero te encorajar a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que faça isso hoje. Não perca mais tempo. Não deixe essa oportunidade passar. Você precisa urgentemente parar de usar a graça de Deus para produzir o que não presta e entregar sua vida a Cristo. E para você que já entregou sua vida a Jesus, a pergunta é: você sente que precisa fazer algo urgente para aproveitar a graça de Deus? Você sente que na lavoura da sua vida tem mais erva daninha do que bons frutos a serem colhidos? Você sente que precisa aproveitar melhor o potencial que Deus te deu e escolher melhor quem te influencia? Se você sente que precisa tomar alguma atitude hoje em relação a essa palavra, fique em pé para orar juntos em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Gostaria que você refletisse por um momento agora. Que avanço você tem feito na fé nos últimos anos? Nesse ano, nessa semana, que propósito, que objetivo você estabeleceu no começo desse ano, no campo da fé?
Talvez você tenha planejado perder peso, fazer atividade física, cuidar melhor da saúde, comprar um imóvel, comprar um automóvel. Mas e no campo da fé, o que você planejou para esse ano? O que você tem feito para alcançar aquilo que você planejou? Se é que planejou. Porque, irmãos, nós não alcançamos tudo que já podíamos ter alcançado. A palavra do Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo, como estou narrando. Paulo escreve dizendo assim: eu creio que eu já não tenho, eu não alcancei ainda. Eu não creio que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim. Eu luto todos os dias para que eu possa obter o prêmio da soberana vocação. Caminho para o alto, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Eu também acho, irmãos, que eu também não alcancei ainda aquilo que Deus tem para mim. Não alcancei. Eu preciso amadurecer ainda. Eu preciso prosseguir para o alto. Eu preciso caminhar mais. Eu preciso pisar sobre as pisadas daqueles que vieram antes de mim. Eu preciso continuar caminhando. Eu preciso aprender mais. Eu preciso desfrutar melhor dessa promessa de Deus para a minha vida. Eu quero chamar todos os presbíteros aqui à frente, todos eles, os ativos e os de disponibilidade também. Eu não me lembro colocar o cântico. Enquanto esse cântico estiver tocando, você vai vir à frente. Você que quer melhorar, você que quer crescer, quer desenvolver. E os obreiros estarão orando por você, para que você tenha mais força, para que você tenha mais ânimo, para que essa decisão que você está tomando hoje possa fazer efeito, não fique jogado no canto a partir de amanhã. Aleluia. Pode sair do seu lugar, vai formar na frente à frente, se quer receber oração. Enquanto nós somos ministrados por esse cântico que será tocado, os presbíteros estarão orando por vocês. Aleluia. Você que quer melhorar, quer aproveitar melhor a graça de Deus. Deus tem me dado tanto, eu tenho produzido tão pouco. Eu quero produzir mais. Quero ser melhor, quero crescer mais. Aleluia. Pode vir, pode orar, pode vir. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Santo, 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 santo. Oh, Senhor, toda a honra, toda a glória de Deus. Senhor amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que a tua graça tem sido derramada, a chuva do Senhor tem sido derramada todos os dias. Certamente eu ajuda-nos, ó Senhor, a estarmos atentos, ó Senhor, ao perigo, estamos tão perto e longe ao mesmo tempo do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos, ó Pai amado, à oportunidade da graça, para que não nos esquecemos, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Deus.